Meu nome é Zenilde Alves Ferreira, sou graduada em Letras pela Facisa BH, sou professora da Rede Pública Estadual de Minas Gerais, já atuei também nas redes municipais de Esmeraldas e Ribeirão das Neves. Atualmente sou aluna especial de disciplina isolada de mestrado no Cefet-MG. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de apresentar meu trabalho no primeiro colóquio de mulheres na edição do Cefet-MG. Esse está sendo um divisor de águas na minha vida acadêmica. A proposta que trago em forma de projeto, para apresentar nesse evento, é fruto de uma incansável jornada que começou ainda na graduação e tem como título o dígrafo PH na língua portuguesa, estudo e mini glossário etimológico. É de suma importância perceber a língua escrita como fonte de estudo, uma vez que ela apresenta fenômenos que consecutivamente aguçam nossa curiosidade. Um desses fenômenos é o dígrafo PH. Existem ciências que nos permitem ir mais a fundo no estudo desses fenômenos, para buscar entender o porquê eles ocorrem. Explicar o uso e o desuso desse dígrafo na língua portuguesa é a priori desse trabalho, bem como criar um glossário etimológico, com palavras que outrora foram escritas com esse dígrafo, para verificarmos a origem de tais palavras. Isso é importante, visto que quando se estuda a etimologia de uma palavra, verifica-se quais línguas contribuíram para a formação da língua portuguesa e, consecutivamente, na formação de nossa cultura. Além disso, com esse estudo, será possível verificar se o uso de tal dígrafo se justifica, ou seja, se as palavras que eram escritas com esse diagrama eram realmente de origem grega. Mas antes de partir para essa parte prática, é necessário mergulhar na história instigante da escrita, e em como esse processo emancipou os homens que a inventaram. Desde os primórdios da civilização, os homens sempre procuraram fazer com que a sua estadia nesse mundo não fosse esquecida. Para isso, criaram e recriaram sistemas de escritas que perpassaram por inúmeros territórios. Após serem conquistados, esses territórios adotavam esses sistemas e os adaptavam para o uso dos seus povos. O sistema de escrita mais importante é o alfabeto. Considera-se que depois da escrita, o alfabeto é, sem sombra de dúvida, um dos principais fatores a influenciar na evolução intelectual do homem. Então, vamos falar um pouco da escrita, desse processo de emancipação da escrita. A escrita foi uma das invenções que mais influenciou o avanço tecnológico e científico da humanidade. A partir dessa invenção, foi possível registrar os conhecimentos tecnológicos e artísticos culturais das sociedades humanas. Embora haja, na atualidade, uma maior tendência para se privilegiar pesquisas sobre a língua oral na área linguística, esse trabalho veio ressaltar não apenas a língua escrita, mas o sistema escrito em si, que é muito importante, visto que essas convenções gráficas que chamamos de letras apresentam um intercâmbio grande com a cultura. Passando de povo para povo, os sistemas de escrita, especificamente o alfabeto, são marcas de intercâmbio cultural entre os povos. Um exemplo que ilustra esse intercâmbio é a influência que uma cultura pode exercer sobre a outra é o dígrafo PH, tema desse trabalho. Embora nunca
nunca tenha representado nenhum som específico no português, tal dígrafo foi utilizado por vários séculos no Brasil e em Portugal, devido ao prestígio que a cultura grega exerceu sobre a sociedade luso-brasileira. Sendo assim, esse projeto vai tentar responder à seguinte pergunta: quais fatores contribuíram para o uso e o desuso do dígrafo PH na língua portuguesa? Partindo desse problema, né, há a possibilidade de verificar se as palavras que outrora eram escritas com o dígrafo PH eram realmente de origem grega ou se eram apenas pseudo-etimologias. Mas antes, entretanto, nós temos que falar sobre o dígrafo PH. E, para isso, temos que voltar diacronicamente, estudar a origem da escrita e sua propagação até transformar-se nos alfabetos atuais, né? E aí nós vamos voltar no tempo e estudar falar sobre a escrita. O estudo de alguns tipos de escritas primitivas não se encontra no campo da paleografia, mas sim na epigrafia, visto que esta é a ciência que estuda os caracteres escritos em material duro como pedra, metal e barro. Também temos as escritas pictográficas ou escritas figurativas. A escrita pictográfica ou figurativa pode ser considerada o primeiro passo da escrita. Essa forma primitiva ia ao encontro das necessidades da sociedade pragmática que a produzia. Daí, então, posteriormente, nós temos as escritas ideográficas, que também é outro tipo de escrita e é chamada de ideográfica. Conforme Martins, 2002, página 41, a ideografia começou por representar os objetos por um sinal que os interpretasse graficamente e as ideias por outros sinais adequados. Os tipos clássicos de escritas ideográficas são o chinês, os caracteres cuneiformes e os hieroglifos. Também temos a escrita fonética, que não se sabe ao certo quando foi descoberta, mas alguns pesquisadores pressupõem que ela tenha sido utilizada pelos fenícios desde a antiguidade. A partir dela, o alfabeto, como representação gráfica da fala A, começa a se apresentar. Daí, então, posteriormente, nós teremos a escrita alfabética. Como vimos anteriormente, a escrita fonética antecedeu a escrita alfabética. Segundo Diringer, 1968, página 26, o alfabeto é o método de escrita mais flexível e mais útil jamais inventado e tornou-se praticamente, desde a sua origem no Próximo Oriente, a base universal das escritas utilizadas pelos povos civilizados, passando de língua para língua com um mínimo de dificuldade. Nenhum outro sistema de escrita teve uma história tão extensa, intricada e interessante. Conforme Diringer, o alfabeto supostamente originou-se na Síria ou na Palestina no segundo milênio antes de Cristo. Esse primeiro momento nós falamos da escrita e agora, no segundo momento, nós vamos comentar sobre esse caminho da escrita até chegar ao dígrafo PH e por que nós utilizamos o dígrafo como priori, né, o dígrafo PH como corpus desse estudo, né? Comentamos, em outras palavras, alguns estudiosos tentam justificar tal uso pela etimologia, argumentando que as palavras derivadas do grego deveriam manter tal dígrafo que representava uma consoante aspirada do grego. Mas outros argumentavam que tal raciocínio era inválido, visto que tal consoante aspirada nunca existiu no português. Além do mais, argumentavam que muitos escreviam com esse dígrafo palavras que não eram do grego. E o que são dígrafos, né? Dígrafos, sendo um dígrafo objeto de estudo desse trabalho, julgamos importante conceituar.
segundo Segala, 1994, dígrafo é um grupo de duas letras e representam apenas um fonema. No caso específico, as letras em questão são o P e o H. Juntas, elas representam o som F, que, de acordo com Silva, 2009, página 38, é uma consoante fricativa, labiodental, desvozeada, uniforme em todos os dialetos do português brasileiro. Os dígrafos também são chamados de diagrama. Fala-se diagrama porque essas letras representam o som de uma única letra, segundo Segala, 1994, página 30. Quais são esses dígrafos que nós temos conhecimento, né? CH, LH, NH, RR, SS, GU, QU, SC, S cedilha, XC, né? E aí por aí vai. Embora, conforme citado anteriormente, os latinos tenham herdado o alfabeto dos gregos, mantiveram a estrutura das letras sem fazer muitas adaptações, porém bem sabemos que tiveram que adaptá-lo para a sua língua. Daí, então, o porquê, né? Por que esse dígrafo saiu de uso, deixou de ser usado? Aí nós entramos nas reformas ortográficas, né? O que são essas reformas ortográficas? Para chegarmos à ortografia que temos hoje, passamos por um longo processo. Na língua portuguesa foram criados sistemas convencionais que foram adaptados para os territórios. Só um minuto. Na língua portuguesa, foram criados sistemas convencionais que foram adaptados para os territórios em que essa é a língua oficial. E uma dessas convenções são os acordos ortográficos. A primeira reforma foi instituída em Portugal em 1911, mas os escritores brasileiros, desde 1907, já ansiavam por essas mudanças. Porém, é sabido que essas mudanças só ocorreram a princípio em Portugal. Inicialmente, as reformas ortográficas destinavam apenas a Portugal. Começou a passos lentos, sendo reformuladas várias vezes, e em 1912, em que regulamentava algumas ampliações e esclarecimentos, visando tornar o sistema mais harmônico e racional. Coutinho, 2011, página 79. Outra foi instituída em 1915, com o objetivo de manter harmônica a relação entre Brasil e Portugal, né? E além dessa proposta de trazer todo esse estudo do processo de escrita, trazer o estudo sobre o uso e desuso do dígrafo PH na língua portuguesa, privilegiando essa interculturalidade entre Brasil e Portugal, também trouxemos um pouco dos estudos de outras ciências que permitem aprofundar um pouco mais nesse trabalho. Que aí, no caso, como o projeto tem por finalidade também produzir um glossário etimológico, então nós tivemos que trazer um pouco sobre lexicografia, que é, né, a catalogação, né, dessa escrita, dessas palavras que antes eram escritas com o dígrafo PH, né? E o que é lexicografia? Segundo Alves, é a ciência que estuda as palavras que constituem o léxico. É a ciência dos dicionários. É também uma atividade antiga e tradicional, ou seja, que está ligada a uma língua e suas especificidades. Aí também trouxemos a etimologia, que é a ciência que transcreve, para verificarmos se as palavras são de origem grega, né? Também trouxemos a paleografia, que é o estudo na área da paleografia, estuda dois grafos que foram usados na escrita da língua portuguesa, o dígrafo PH, né? E com isso nós vamos o objetivo é assim
o objetivo maior também é montar esse glossário etimológico e trazer à luz essas palavras, né, que muitas vezes foram esquecidas e que hoje, na maioria das vezes, você só encontra em dicionários científicos e algumas vezes em nomes próprios também, muito difícil, mas ainda é possível encontrar. Para entender esse processo do desuso, é necessário a princípio, né, o corpus desse trabalho é composto de apenas 50 palavras, né? Mas, para termos um resultado com uma precisão maior referente à etimologia das palavras, consideradas de origem helênica, teríamos que elevar o número de palavras do corpus para termos uma visão geral e mais consistente da etimologia dessas palavras, outroras escritas com dígrafo PH. Com isso, né, há a necessidade de aprofundar nos estudos e eu creio que esse é o momento para que vai permitir com que isso aconteça. Muito obrigada. Eu estou amando participar desse evento, né? Minha primeira vez no colóquio. Então, para mim, está sendo uma experiência enriquecedora. Agradeço a todos vocês pela oportunidade.